Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Movimento Natsratim, os discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzarat. E depois dessa série incrível que apresentou diversos rabinos que reconheceram Yehoshua de Natzarat como Mashiach de Israel, algumas perguntas ficaram no ar. Como é que esses rabinos chegaram à conclusão de que Yehoshua fosse o Mashiach prometido? E como é que nós também podemos ter certeza disso? Existe alguma prova de que Rabbeinu Yehoshua de Natzarat seja de fato o Mashiach tão aguardado pelo povo judeu? E eu vou mais longe. Porque Rabbeinu Yehoshua é o único judeu que tem as qualificações exatas para ser identificado como o Mashiach de Israel. No vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto polêmico e que já dura quase 2000 anos. Yehoshua é ou não é o Mashiach descrito pelos profetas? As opiniões são muitas e as pessoas se dividem quanto a esse assunto. Alguns acreditam, outros não. Por isso, esse vídeo marca o início de uma nova série de vídeos aqui no canal que se propõe a responder a questão: por que Yehoshua é o Mashiach? É fato bem conhecido que no primeiro século da Era Comum, durante o período do Segundo Templo, a época em que Rabbeinu Yehoshua de Natzarat viveu, muitas pessoas e boa parte das autoridades judaicas duvidavam de que ele fosse o Mashiach prometido a Israel. Por outro lado, muitos judeus, dentre eles alguns sacerdotes, levitas, membros da alta classe de Israel da época, sábios, rabinos, membros do Sanhedrin, o Supremo Tribunal Judaico, enfim, em meados do primeiro século da Era Comum, o número daqueles que acreditavam que o Rabbeinu Yehoshua de Natzarat fosse o Mashiach e que moravam na terra de Israel e se tornaram seus discípulos chegava a cerca de 10.000 pessoas. Isso sem contar aqueles que moravam fora da terra de Israel na diáspora. Ou seja, sempre houveram aqueles que acreditaram nele, que acreditam que ele sim é o Mashiach de Israel, e aqueles que duvidam, que o rejeitam e até empreendem uma batalha para apagar o seu nome da história de Israel e do mundo. Por isso, eu resolvi fazer essa série de vídeos para esclarecer de uma vez por todas por que na atualidade é ilógico pensar que Rabbeinu Yehoshua de Natzarat não seja o Mashiach prometido ao povo judeu. E para entender melhor o que eu quero dizer, nesse primeiro vídeo é importante a gente esclarecer o que significa dizer que Yehoshua é o Messias. Ou seja, o que significa ser o Mashiach de acordo com o ideal judaico, já que o conceito de Mashiach para o judaísmo difere em muitos aspectos do conceito de Messias no cristianismo. A ideia de um ser divino ou semidivino que desce do céu e se auto-sacrifica para nos salvar das consequências dos nossos próprios pecados ou de um inferno de fogo, como queiram, é um conceito puramente cristão que não tem qualquer base nem nas escrituras e nem no pensamento judaico. Ou seja, o Messias cristão não é um Messias para o judaísmo. Além disso, a palavra Mashiach também não significa Salvador, como muitos pensam. Apesar de uma das funções do Mashiach seja ser uma espécie de Salvador ou libertador do povo judeu, Mashiach e Salvador são conceitos totalmente diferentes no hebraico. E isso pode ser percebido até mesmo na diferença que existe na grafia e na raiz dessas palavras. Percebam a diferença. Mashiach e Moshiach. Mas então o que significa Mashiach? O termo Mashiach significa literalmente ungido e se refere à antiga prática judaica de ungir com óleo certas pessoas especiais que ocupavam uma posição de liderança dentro do povo de Israel, como reis e sacerdotes. A palavra hebraica Mashiach foi adaptada ao português como Messias, seguindo a pronúncia Meshicha em aramaico, e traduzida ao idioma grego como Christos, de onde se originou a adaptação Cristo em português. Sendo assim, tanto o hebraico Mashiach quanto o aramaico Meshicha e o grego Christos significam literalmente a mesma coisa em português. Alguém sobre quem se derramou um óleo sagrado com o fim de consagrá-lo,
de separá-lo para uma missão de liderança do povo de Israel. Nas Escrituras, algumas pessoas foram denominadas por esse título. Entre eles estão um Kohen HaMashiach, ou seja, um sacerdote ungido em Levítico, Vaikra capítulo 4, versículo 3, e um rei designado como Meshiach Hashem, ou o ungido de Hashem, ungido do Eterno, no primeiro livro de Shemuel, capítulo 24, versículo 7. Ou seja, o termo Mashiach, a princípio se referia a seres humanos que foram ungidos a fim de serem consagrados para uma missão especial de liderança sobre o povo de Israel. Mas apesar de o termo Mashiach se referir originalmente a essa ideia de uma pessoa que foi literalmente ungida, ou seja, uma pessoa sobre quem literalmente se derramou um óleo sagrado, com o passar do tempo, essa palavra ganhou um sentido novo e passou a ser aplicada a qualquer pessoa que recebeu uma autoridade divina para reinar ou para exercer algum tipo de liderança relacionada ao povo judeu, mesmo sem haver uma unção física, uma unção literal, como é o caso de Ciro, o rei da Pérsia, como está escrito. Assim disse Hashem a Ciro, o seu Mashiach, a quem ele tem tomado pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Aqui, Ciro é chamado de ungido, Mashiach em hebraico, apesar de não ter sido literalmente ungido com óleo, além de ser um estrangeiro e não um rei judeu. Pelo fato de ele ter desempenhado um papel significativo no término do exílio do povo judeu e de seu retorno à terra de Israel, aqui ele é chamado de Mashiach, que nesse caso significa uma pessoa elegida, uma pessoa escolhida pelo próprio Criador para aquela missão especial. Ou seja, a palavra Mashiach ganhou um sentido técnico. Agora, não precisa necessariamente ser uma pessoa que foi literalmente ungida com um óleo para ser designado como Mashiach. Uma pessoa imbuída de uma autoridade divina que desempenha uma missão especial, guiada e orientada pelo próprio Hashem, pode muito bem ser chamada de Mashiach. E é isso que a gente também pode ver no Salmo 105, versículos 12 a 15, em relação a toda a nação de Israel, que diz o seguinte: quando eles ainda eram poucos, andando de nação em nação, de um reino para o outro, não permitiu, ou seja, Hashem não permitiu, que ninguém os destruísse, e por amor a eles repreendeu reis, dizendo: Al tigeu vim shihai, não toquem nos meus ungidos. Perceberam? Aqui todo o povo de Israel foi chamado de Meshihai, de meus ungidos, pois todo o povo foi elegido, foi consagrado, separado para desempenhar uma missão especial no mundo, a de liderar e conduzir o mundo ao conhecimento de Hashem e à sua luz, ainda que não tenham sido literalmente ungidos com óleo. Ou seja, o conceito de Mashiach agora é um conceito técnico, que designa uma pessoa que foi elegida por Hashem para cumprir uma missão específica, uma missão especial. Mas os profetas se referem a um Mashiach em especial, nesse caso, a um rei da casa de David e a uma época chamada de Aharit Hayamim, ou seja, os últimos dias nos quais esse rei ungido se manifestaria. Vale ressaltar aqui que, segundo os nossos sábios, essa época começou há cerca de 2000 anos atrás e está prestes a terminar. Ou seja, segundo a tradição judaica, o tempo para a manifestação do Mashiach verdadeiro começou lá atrás, na época do Segundo Templo, e vem se estendendo até os nossos dias. Enfim, o Mashiach está destinado a aparecer dentro desse período de 2000 anos, que também é chamado de os dias de Mashiach ou Yemei Mashiach. Os profetas descreveram uma série de qualificações que esse rei ungido deveria cumprir para que fosse reconhecido como Mashiach prometido. De acordo com a Torá, os profetas e a tradição judaica, esse Mashiach precisa ser um descendente do grande rei David. Ele é descrito como um ser humano extremamente justo e sábio, mas não de qualquer sabedoria. Ele é um estudioso da Torá, que inspira todas as pessoas a se voltarem para o Criador e para os seus mandamentos. E essa não é uma tarefa fácil. Na verdade, os profetas dizem até que o Mashiach encontra uma certa resistência tanto em Israel quanto em relação às nações, que faz com que ele lute as guerras de Hashem.
É importante ressaltar aqui que essas guerras não precisam ser necessariamente guerras físicas, guerras literais. Mesmo os mais ortodoxos entendem que o maior desafio, que as maiores batalhas que o Mashiach terá serão para destruir o Yetzer Hará, a má inclinação que alimenta e infla o ego dos seres humanos e os leva a se afastarem de Hashem e dos seus mandamentos. Os profetas também ressaltam que ele trará paz sobre Israel, que resgatará os desterrados do povo judeu de entre as nações, possibilitando que todos os dispersos retornem e habitem na terra de Israel para sempre. E que, por fim, ele trará uma paz universal e duradoura para o mundo inteiro. A grande questão é que, segundo a tradição, isso tudo que eu acabei de listar aqui não acontece instantaneamente como num passe de mágica com a chegada do Mashiach, e sim gradativamente por estágios, e num tempo e numa sequência que só são conhecidas pelo próprio Hashem. Ou seja, apesar de o Mashiach ter que cumprir todos esses requisitos, segundo os nossos sábios, mesmo antes de um candidato a Mashiach completar toda a sua missão, já é possível identificá-lo como Mashiach definitivo e verdadeiro por causa de certos aspectos que não deixarão dúvidas disso. Voltamos então à nossa pergunta inicial: por que Yehoshua é o Mashiach? Ele é o Mashiach não porque nós, os Natsratim, ou outros grupos religiosos digam que ele o seja, mas porque as exigências proféticas que um candidato ao Mashiach deve cumprir, apenas Yehoshua cumpriu e continua cumprindo. Ao longo da história de Israel, houveram muitos candidatos a Mashiach, mas nenhum deles cumpriu com precisão o que era preciso para se manterem como Mashiach até os dias atuais, como Yehoshua tem feito. São esmagadoras as provas que demonstram claramente que somente Yehoshua de Natzrat pode ser o Mashiach de Hashem tão aguardado pelo povo judeu. Por isso, a partir da próxima semana eu vou apresentar para vocês 3 razões, ou melhor, 3 provas com base nas escrituras e na tradição judaica do porquê Yehoshua de Natzrat é o único judeu que está qualificado e apto para ser identificado como o verdadeiro Mashiach de Israel. Apenas 3 serão suficientes para que você entenda que somente Yehoshua de Natzrat pode ser o Mashiach prometido. Então, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo com seus amigos, deixem o seu like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e até o próximo vídeo. Shalom!